veja só, veja que interessante. Muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizam nos túmulos de alto preço, aqueles túmulos, né, de mármores com bronze, penetravam a intimidade do sepulcro e de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos, no intuito de proclamar aos entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Então, naqueles túmulos de mármore com bronze, o que ocorre? Espíritos revoltados e sofredores entram ali dentro dos túmulos, tentam ainda sacudir ali os despojos para poder, né, desferir, para poder proclamar, gritar verdades para os entes que ficaram aqui encarnados. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desapropriadas, de casas esquecidas, de objetos de valor e obras de arte que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sequiosas de posse material. Veja essa questão do apego material. Não há problema algum você ter. O problema, a infelicidade está quando você se apega ao que você tem. Quando você se esquece, tira o foco do fator espiritual e vai para o fator material. Mulheres desgrenhadas, imaginem, mulheres desgrenhadas clamavam vingança contra homens cruéis, né? Maridos ou vai saber o que, e homens carrancudos, inquietos, vociferavam contra mulheres insensatas e delinquentes. Veja que é vice-versa, tanto mulheres perturbadas e perturbadoras gritavam, iam de encontro a alguns homens, assim como também alguns homens, espíritos perturbados e perturbadores, iam de encontro a algumas mulheres. Talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico. Assim que você desencarna, você ainda por alguns dias continua cheirando carne, a não ser que você seja um espírito luminoso, né? E aí o que ocorre? Os espíritos se aproximam achando que você sabe, os espíritos perturbados, né? Achando que você tem condições ainda de falar com os encarnados. Talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico, muitos me tinham por vivo ainda na terra, capaz de auxiliá-los na solução dos problemas que lhes escaldavam a mente e despejavam sobre mim alegações e queixas, libelos e testemunhos. Observei, atenção, olha aí, hein? Olha aí, observei que os médicos, os padres e pastores e médiuns, né, e os juízes são as pessoas mais discutidas e criticadas aqui. Por quê? Por que médicos, pastores, padres, médiuns e juízes? Em razão dos votos e promessas, socorros e testamentos, nos quais nem sempre corresponderam à expectativa dos trespassados. Então, se você é padre, se você é pastor, se você é médium, se você é médico, se você é juiz, muito cuidado com o que você fala, porque, lembre-se, a vida espiritual é um fato, não é uma questão de crença. E essa pessoa, ela vai morrer, e depois, no plano espiritual, se ela morreu acreditando no que você falou, no que você prometeu, ela vai querer prestar conta com você, meu amigo. Seja você médico, pastor, padre ou juiz. Então é muito importante, então é vital que você se apegue à verdade. Se apegue à verdade. Porque qualquer hora a lei da justiça e da verdade acontece, que é a morte, né? A morte é o momento da justiça e da verdade. Em muitas ocasiões, ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsidiando os vivos, mas, registrando biografias e narrações, escutando choro e praga,
tanto quando vendo o retrato real de muitos, creio hoje que há mais vivos flagelando os mortos, algemando-os aos desvarios e paixões da carne, pelo menosprezo com que eles tratam a memória e pela hipocrisia com que eles visitam as sepulturas. Então, essa história, né, quando você lidar com alguém já desencarnado, cuidado, respeito e fale a verdade. Essa história de que fulano está descansando, que Deus o tenha, ele está ali do seu lado, ele está ouvindo e vendo tudo, Então ele observa que, às vezes a gente fala que os espíritos perturbam os encarnados, mas o que ele está vendo aqui é os encarnados, sim, perturbando os espíritos. Tamanhos foram meus obstáculos que não mais consegui rever os familiares naquelas horas solenes para a minha incerteza de recém-vindo. Não conseguia mais acompanhar os familiares, tantos eram os espíritos que estavam lá no dia de finados. E somente quando os homens e as mulheres, quase todos protocolares, indiferentes, né? A pessoa entra lá no cemitério, vazia, fria, sem expressar nenhum sentimento, e os espíritos estão vendo. Se retiraram, é que as almas terrivelmente atormentadas e infelizes esvaziaram o recinto, deixando na retaguarda tão somente nós outros, os libertos em dificuldade pacífica, e fazendo-me perceber que o tumulto no lar dos mortos era uma simples consequência da perturbação reinante no lar dos vivos. Então, aquela perturbação ali no cemitério era uma decorrência da perturbação da cabeça ali dos vivos. Apaziguado o ambiente, o cemitério parecia um ninho claro e acolhedor, em que me não faltaram braços amigos, respondendo-me às súplicas, e a cidade em torno figurou-se-me então vasta necrópole, povoada de mausoléus e de cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem um angustioso drama da morte moral em pavorosos compromissos da sombra. Como vê, enquanto a humanidade não se habilitar para o respeito à vida eterna, para a vida espiritual, para o fator espiritual, é muito desagradável embarcar da terra para o além no dia de finados, no dia dedicado por ela ao culto dos mortos, que lhes são simpáticos e antipáticos. Peça a Jesus, desse modo, para que você não venha para o mundo espiritual num dia 2 de novembro. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se desagarre daí do mundo espiritual, do mundo material, naturalmente, sem qualquer insulto além, nada de suicídio e nada de antecipar a sua morte. Rogue também ao Senhor que, se possível, possa você viajar ao nosso encontro num dia nublado e chuvoso, porque, em se tratando de sua paz, quanto mais reduzido o séquito no enterro, será melhor. Quanto menos pessoas no dia do seu enterro, melhor, cara, melhor. Porque vai ser a maior confusão no plano espiritual. E porque o documento não relaciona outros informes, por minha vez, termino também aqui sem qualquer comentário. Então aí está o grande aprendizado que nós temos aí com esse livro, Cartas e Crônicas, que eu recomendo para você, Cartas e Crônicas, com esse texto, Carta de um Morto. Feliz abraço, não vá ao cemitério no dia 2 de novembro, faça de tudo para não morrer nesse dia, e que no dia do seu enterro esteja chovendo muito, com muita tempestade, para ninguém ir. Vamos juntos, livres e felizes. Um feliz abraço para você.